Soberano Deus, nós te agradecemos e te louvamos, e bendizemos e exaltamos o teu nome. Pedimos a ti, Senhor, o perdão de nossos pecados, mas também queremos nos lembrar que, por sermos inteiramente dependentes de ti, nos colocamos entre a tua face, para que, por Cristo Jesus, o Senhor receba as nossas orações e atenda às nossas súplicas que clamamos pelo teu povo e clamamos em especial por aqueles que se encontram enfermos. Ó Senhor Santo de Israel, ajuda a tua igreja nesse instante, para que possamos ter, Senhor, restabelecidos não somente aqueles nossos irmãos que estão enfermos, mas muitos de nós que ainda enfermos se encontram no tocante ao culto, presentes na tua casa. Santo Deus, olha para nós com teu olhar de misericórdia, para que com o restabelecimento da saúde, todo o teu povo congregado possa te louvar, todo o teu povo reunido possa, portanto, te bendizer. Olha para nós com teu olhar de misericórdia, sobre nós, Senhor, faz com que os nossos pés ergam-se, os nossos lábios se abram e o nosso coração esteja atento para receber, ouvindo todo o desígnio da parte do Senhor. Santo Deus de Israel, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. É assim que oramos, e oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus, o Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Irmãos, coloquemos-nos assentados e nesse momento estarei ministrando a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo de número 9. Então, de antemão, pedir aos irmãos que estejam com a palavra de Deus em aberto, no livro de Números, capítulo de número 9. Deixa eu mostrar aqui para vocês o contexto, portanto, do capítulo de número 9. Eles estão aqui em um duplo contexto. Primeiramente, eles estão recebendo ordem ou mandamento acerca de como celebrar a Páscoa ao Senhor. Era uma das principais festas anuais que o povo, portanto, celebrava a Deus. Se eu não estarei equivocado no que eu vou dizer, é a principal festa anual dos filhos do Senhor, a celebração da Páscoa. Lembrando que a Páscoa era um lembrete da misericórdia de Deus em retirar do meio do Egito o seu povo, que lá estava aprisionado através da escravidão por 400 longos anos. Deus fez isso fazendo com que no último dia em que ficaram na terra do Egito, eles celebrassem a Páscoa, comessem, portanto, do carneiro, também provassem de ervas amargas e tivessem como marca nos umbrais de suas portas uma amostra de sangue. E todo aquele povo que não possuísse nos seus umbrais a marca do sangue do cordeiro, portanto, recebiam a visitação do anjo do Senhor, que eles puniria, retirando entre o povo o seu primogênito. Então, essa é a primeira ordem, o primeiro mandamento da parte do Senhor, é ensiná-los acerca da celebração, desta data comemorativa tão importante. A segunda é uma demonstração de que obediência causa, portanto, uma bênção, traz sobre o povo bênção. Veja que Deus vai guiar o seu povo através da aparição de uma nuvem, que de dia se mostrava como uma nuvem que cobria o povo, mas que também guiava, e à noite se revelava como que uma coluna de fogo, e que também servia para guiar o povo em suas peregrinações. Talvez a grande didática ou pedagogia que o Senhor esteja lançando sobre os seus filhos aqui é ensiná-los para que eles aprendam que com a presença do Senhor, ou na presença do Senhor, o povo não seria um povo inerte, parado, mas é um povo que caminha, que vai em direção aonde, portanto, se encontrará o Senhor. Notem que o texto vai nos ensinar duas coisas nesse tocante aqui, bastante interessantes. Então, quando a nuvem partia, o povo partia. Então, quando o símbolo da presença de Deus partia, o povo, portanto, caminhava junto.
quando o símbolo da presença de Deus se fixava no céu em um determinado local, o povo de Deus também ali parava. Ou seja, o povo caminha consoante, portanto, as pegadas ou os passos do Senhor. Talvez fosse essa a forma pedagógica como Deus queria ensinar a Adão a andar em sua presença. Então, Deus que apareceria no Éden e, portanto, ao andar no Éden, então ele faria com que Adão seguisse os seus passos. O erro ali foi que Adão não tomou os passos de Deus, mas tomou os passos do seu coração e, portanto, preferiu pecar contra o Senhor do que seguir aos seus mandamentos, seguir a sua presença. Então, são esses dois pontos que nós temos aqui no capítulo número 9, que certamente tem para nos ensinar grandes coisas da parte do Senhor. Então, a primeira parte do texto, se vocês perceberem, vai do verso de número 1 ao verso de número 14. Então, a gente pode dividir assim o texto da seguinte forma: ele tem duas partes, e que eu gostaria que você prestasse atenção nisso. A primeira parte vai do verso 1 ao verso de número 14, a segunda parte vai do verso de número 15 ao verso de número 23. Na primeira parte você tem aí um total de 14 versos, na segunda parte você tem um total de 9 versos. Então, veja, verso 1 ao verso 14, a primeira parte, o Senhor trata acerca de como deve se celebrar a festa na ocasião da Páscoa, e a segunda parte, o Senhor mostra que aquela obediência em cumprirem o mandamento do Senhor causa, portanto, entre o povo uma bênção. E daqui nós já, entre essas duas partes, nós já podemos, irmãos, tirar daqui um reto e grandioso ensinamento. Quando nós somos obedientes ao mandamento do Senhor, certamente o Senhor nos abençoa. Parece que funciona da seguinte maneira, e é isso que a lei do Senhor nos mostra, né? Nós temos causa e consequência. Qual seria a causa? Nós sermos obedientes a Deus. E qual seria a consequência? Obediência a Deus cai, portanto, sobre o povo de Deus bênçãos da parte do Senhor. Então a bênção é consequência, portanto, de um coração obediente, temente ao Senhor. Ouse, portanto, ser temente e obediente ao Senhor e, portanto, goze de todas as bênçãos que Ele, portanto, tem para dar ao seu povo, em especial à sua igreja e em especial ainda a você. Então, seria basicamente essa a filosofia que nós temos aqui no capítulo número 9. Então, vamos ver como o povo deveria ser obediente ao Senhor, atentando aos seus mandamentos. Vejam só, irmãos. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo determinado. Observe aqui que essa forma do Senhor colocar perante o seu povo os mandamentos segue sempre aquela regra: o povo só faz aquilo que Deus determina, o povo não faz nada além daquilo que Deus lhes ensina. Parece que, veja, Deus está tratando o povo como se fosse criança que está dando seus primeiros passos na vida. Ora, a criança que está dando seus primeiros passos na vida, ela é ensinada a como percorrer o caminho correto, e ela só percebe como percorrer o caminho correto se seu pai, se sua mãe, se seus pais estiverem junto a ela, para que possa ensiná-la como ela deve fazer as coisas, por onde deve andar, o que deve tocar, o que deve evitar, o que deve fazer, o que deve comer, o que não deve praticar, o que deve falar e o que se deve evitar. Dessa mesma forma, Deus trata o seu povo. E aí no texto nós temos dizendo que o povo somente deveria fazer aquilo que Deus determinara. Em outras palavras, se nós não temos mandamento da parte do Senhor para fazer alguma coisa, o interessante é que não façamos. Interessante é que não façamos. E só façamos aquilo que Deus nos ensina para fazermos. Alguém pode se perguntar e dizer assim: pastor, mas como isso pode acontecer? Será que tudo que eu devo fazer tem que estar nas Escrituras Sagradas? Talvez não
de forma clara para você. Mas a forma como você examina a palavra de Deus, então você pode deduzir que certamente o Senhor está ali dizendo. E como é que eu faço isso? Ora, faz parte da hermenêutica bíblica, a forma de interpretação das Escrituras Sagradas, que olhemos para um texto e todo o seu contexto que o envolve, passagens anteriores, passagens posteriores, e comparemos até essas passagens com outras passagens similares. Eu já tive aqui a oportunidade na igreja tocar sobre a doutrina da Trindade, quando nós fizemos uma leitura no livro de Isaías e observamos a sua devida explicação no texto de Mateus, capítulo 12, no texto de João, capítulo 13, e no texto de Atos, capítulo de número 28. Quando lemos Isaías e quando lemos essas outras três passagens, aquele texto de Isaías fica muito claro para nós. Nós descobrimos quem falou a Isaías, quem apareceu a Isaías, e descobrimos que foi o Senhor em toda a sua glória, com a presença da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Ora, mas se você ler apenas o texto de Isaías capítulo 6 e não fazer, portanto, a ligação, o ponto entre Mateus capítulo 12, João 13 e Atos capítulo 28, talvez outras grandes verdades você não seria capaz de descobrir apenas com a leitura de Isaías capítulo 6. Então veja, certamente um cristão que está no progresso do seu crescimento espiritual faz, portanto, essa pergunta: como descobrir a verdade ou a vontade de Deus para a minha vida em especial? Ora, para a vida do povo, o Senhor trata dessa forma, fazendo com que pastores anunciem, preguem a palavra de Deus para o povo do pacto, para o povo da aliança em conjunto. Mas você não tem em casa 24 horas o pastor ou oficial da igreja para lhe acompanhar nas atividades espirituais. E certamente há muitas coisas que você pergunta: o que devo fazer? E o que se deve ser feito? Ora, observemos a palavra do Senhor. Deus deu ao seu povo leis, estatutos e mandamentos. E leis, estatutos e mandamentos é o evangelho da graça sendo dado a nós, para que nós aprendamos aquilo que o Senhor requer de cada um de nós que aqui estamos. Então alguém pode se perguntar: como sei aquilo que o Senhor deseja para mim? Leia a palavra, analise a palavra, atente para o mandamento do Senhor e faça conforme o Senhor lhe disse, porque certamente você gozará de consequências. Na segunda parte do texto, nós veremos as consequências de sermos obedientes ao mandamento do Senhor. Então o Senhor continua exortando o seu povo, continua exortando a sua igreja. No verso número 3 ele diz assim: no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então Deus deu a ordem e o povo, portanto, cumpriu a ordem do Senhor. No dia 14 do primeiro mês, eles celebraram a Páscoa ao Senhor. Eles estavam trazendo à memória aquilo que o Senhor fizera com eles. Era um ato de libertação. Ora, irmãos, como é importante nós vermos como o Senhor nos liberta. Veja, na tradição pactual, que é a nossa tradição, nós temos um lembrete de que a Páscoa hoje, ela figura através da celebração da ceia do Senhor. E é interessante quando nos colocamos para tomar a ceia do Senhor, a mensagem que a Páscoa transmitiu e que a ceia passa para nós, parece caminhar no mesmo caminho. O povo celebraria a Páscoa como um lembrete de que Deus os libertara. E quando nós tomamos da ceia do Senhor, também proclamamos isso ao mundo. Ora, tomamos a ceia do Senhor, símbolo de que nós fomos já
batizados e temos publicamente, desculpe, irmãos, proclamado a fé de tal modo, de tal maneira, que até mesmo os homens lá de fora entendem que nós já não caminhamos com Ele e já não mais partilhamos das mesmas premissas. Pelo contrário, agora nós temos uma fé pactual, uma fé particular, que se identifica não com os anseios do mundo, antes se identifica com os anseios de Cristo. E isso é um ato de libertação. Ora, o mundo está morto em seus delitos e pecados, escravizados à vontade da carne. Certa vez eu falando com alguém sobre a doutrina da predestinação, alguém disse assim: quer dizer que nós não somos livres para fazermos aquilo que queremos? Eu disse: justamente o contrário, nós somos livres para fazermos o que queremos. No entanto, por causa do pecado, essa nossa liberdade só nos chama para pecar. Essa liberdade que os homens gozam tão somente é para pecar. Eles aprovam aquilo que é errado. Então é muito comum você ouvir notícias que literalmente contradizem aquilo que diz as Escrituras. Olhem as causas pelas quais os homens trabalham, pelas quais os homens labutam. Causas que completamente vão contra as Escrituras Sagradas. Eu mencionei no culto passado aquele clima hostil que está havendo em alguns países, entre eles aqui o nosso vizinho Chile, onde igrejas ditas cristãs foram queimadas aos aplausos e aos sorrisos, e frases foram colocadas no seu interior, entre umas delas aquela que a câmera literalmente flagrou, que traduzida dizia o seguinte: morte ao Nazareno. Ora, os ímpios dizem morte ao Nazareno, não sabendo ele que Cristo já morreu, mas que ressuscitou e que há de vir julgar os homens ímpios que se levantam contra ele e a sua palavra. E aos aplausos então viram igrejas sendo incendiadas e completamente destruídas. Qual grande causa hoje o mundo se levanta? Alguém pode dizer assim: é uma causa nobre, eles lutam pela preservação do meio ambiente. É como se eles estivessem dizendo para nós o seguinte: olha, o mundo depende de nós. E há músicas que cantam isso, depende de nós. Não depende de nós. Não depende de nós, irmãos. Quem sustenta o mundo não somos nós, é Deus. É como se esses homens estivessem dizendo o seguinte: nós estamos abandonados. Se nós não cuidarmos da nossa pátria, do nosso território, do nosso habitat, então nós seremos eliminados. Ora, os homens não serão eliminados porque não cuidaram da terra. Ora, os homens serão eliminados porque não cuidaram das coisas de Deus. É por isso que eles serão eliminados. E nós não estamos a sós. Pelo contrário, Deus ainda cuida e preserva o seu povo. Deus ainda cuida e preserva este habitat. Terceiro, esse habitat não é o nosso habitat. Ora, o nosso habitat será junto do Senhor. Então, aonde Deus estiver, estaremos nós também. Então, as premissas levantadas em defesa pelos homens maus e ímpios que não conhecem a Deus são premissas que lutam contra as Escrituras Sagradas. Ora, nós podemos ainda até objetivar aqui entre nós e pensarmos aqui entre nós que ainda há causas que são infames. Aquelas que dizem que a constituição da família não é do método natural, não é da união estável entre homem e mulher, mas pelo contrário, é pela união de homens do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher. Isso vai contra as Escrituras Sagradas. Há um mandamento que está lá em Gênesis capítulo 1: crescer e multiplicar, ou seja, gerem filhos. Isso vai contra a natureza comum. Romanos capítulo 1 diz-nos claramente a filosofia que preenche esse tempo, dizendo que porque o Senhor cegou-lhes o entendimento, então eles fazem aquilo que é contrário à natureza, pecando contra o Senhor e blasfemando do bom nome de Deus. Ora, irmãos, então não é de se espantar, não é de se assustar, como pela qual forma o mundo anda, o mundo literalmente caminha.
Então nós temos aqui em Números capítulo 9, irmãos, que devemos fazer aquilo que Deus faz. E aqui, quando eu trato da Páscoa, eu estou tratando literalmente dessa libertação que nós tivemos. Não se espante, se você não tivesse a Cristo, talvez as mesmas causas que o mundo defende hoje seriam as causas que você defende. Você poderia estar defendendo. Ora, se você estivesse no mundo, você estaria lutando pelas mesmas causas que eles lutam. Você ainda poderia dizer assim: não, mas sob princípios morais eu não defenderia o que eles defendem. Está certo, você não defenderia aquilo que eles defendem, mas no mínimo ficaria calado, ouvindo aquilo que eles dizem sem dizer uma só palavra, e com esse ato negando a Cristo. Há quem diga assim: pastor, mas o problema é que eu não gosto de debate. A questão não é debate, é a defesa do bom nome do Senhor. E para isso eu trago uma figura da qual Lutero falou, dizendo assim: um cão, um cachorro, quando vê o seu dono sendo atacado, ele late. Um cachorro, quando vê o seu dono sendo atacado, no mínimo ele late. E muitos cristãos veem o nome de Cristo sendo ofendido e sequer dizem alguma coisa. Então, irmãos, façamos aquilo que o Senhor nos ordena. Observem que na celebração daquela festa, a partir do verso 6, você vai ter um problema que será suscitado no meio do povo. Alguém vai chegar e dizer assim: ora, temos aqui alguns homens imundos porque tocaram em um corpo que houvera sido morto. Esses homens ficaram privados de celebrarem ao Senhor. Veja como o Senhor trata os homens acerca dos quesitos da adoração. Verso 6 diz assim: e houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disseram-lhe Moisés: esperai e ouvirei que o Senhor vos ordenará. Olha só como é que se dá essa história. Verso 6 ao verso de número 8. Homens chegam a Moisés e eles estão preocupados, porque eles querem expressar a adoração a Deus. Nós somos filhos do pacto, nós queremos expressar a adoração ao Senhor. No entanto, vejam só, nós estamos com um problema. Nós tocamos em um corpo morto. Por esta causa ficaremos privados de adorar a Deus? Alguém poderia então, vendo a causa desses homens, caminharam por tanto tempo, caminharam a certa distância, chegaram aqui para adorar ao Senhor, e por causa de um acidente, tocando eles em um corpo de um morto, ou até mesmo fazendo o sepultamento de alguém porque houvera sido morto, esses homens ficariam privados de adorar a Deus? Então alguém agindo com o coração, literalmente, de forma sentimental, poderia dizer assim: não, vocês estão livres para adorar ao Senhor. Veja como Moisés se importa. Ele primeiramente, não é unicamente, mas primeiramente, ele se importa com a causa de Deus, e ele vai consultar a Deus. É por isso que eu disse primeiramente, não unicamente. Se ele faz esse ato, é porque também ele está se importando com a causa daqueles homens. Ele quer interceder a favor daqueles homens. Veja, no pacto em que vivemos com Deus, não pense você que por alguma desculpa, seja ela a mais séria que for, você está isento de receber a liberdade para fazer aquilo que você queira fazer. Pelo contrário, as Escrituras nos mostram
que até para isto nós precisamos de um mediador, alguém que interceda por nós. É justamente isso que Moisés vai fazer. Ele se importa primeiramente com a causa de Deus, e portanto ele vai mediar por aqueles que estão debaixo do seu governo ou liderança. É assim que Cristo faz conosco. Às vezes nós temos causas para apresentarmos ao Senhor, e às vezes nós não sabemos como decidir, ficamos nos perguntando: o que é que eu vou fazer agora, hein? Eu tenho um problema para resolver, eu tenho uma causa para dar solução, mas que solução darei a esta causa? Aí você pensa, medita, e você fica literalmente sem fazer o que fazer, sem saber o que fazer. Então a resposta seria: o que deve ser feito? Olha o que o texto está nos dizendo. Eles foram a Moisés, se dirigiram a Moisés. Não é esta a nossa liderança? Então vamos até a ela, coloquemos lá a nossa causa. Não decidamos nós por si só. E eles poderiam fazer isso. Ora, se eles ocultassem que não haviam tocado em um corpo, simplesmente se eles silenciassem, omitissem, chegassem na adoração e calados, não falassem para ninguém que haviam tocado em um corpo morto, eles poderiam celebrar a Páscoa e ninguém saberia daquele problema deles. Mas aí é que está o problema, é que tem alguém que sabe dos nossos problemas. É que Deus sabe os nossos problemas que nós vivemos. E qual é o ensinamento que nós temos aqui, irmãos? É que nós decidamos acerca das nossas coisas de per si? Não, irmãos, não é isso. Nós não podemos decidir e tomar decisões de per si. Pelo contrário, nós temos homens que foram levantados entre o povo do Senhor para que nos instrua na verdade acerca daquelas coisas que devemos fazer. Verso 8, disse-lhe Moisés: esperai e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. A quem Moisés agora vai consultar? Será que Moisés vai partir de um conselho só? Pelo contrário, Moisés vai consultar ao Senhor. Moisés quer ouvir o Senhor para que aquele povo seja abençoado. É dessa forma, irmãos, que a nossa liderança ela é bem tratada. E é dessa forma que a nossa liderança deve tratar o povo. E é dessa forma que o povo deve saber como deve ser tratado. Eu vou à minha liderança porque eu sei que a minha liderança vai a Deus. Eu sei que aquilo que eu vou ouvir da minha liderança é aquilo que Deus, portanto, quer para mim. Então, qual é a causa aqui? É obedecermos ao Senhor, para que gozemos de que consequência? Que consequência é da qual gozamos? Para que possamos ser o quê? Abençoados pelo Senhor. Verso 9: então falou o Senhor a Moisés dizendo, veja que como dá a estrutura do texto, né? Veja como é que está essa prosa. O povo chega a Moisés, Moisés fala com o povo e diz ao povo: vou consultar o Senhor. Verso 8. Já no verso 9, de forma imediata, o que é que o texto diz? E o Senhor falou a Moisés. Qual é o interesse de Deus? Punir ou amaldiçoar punir e amaldiçoar o seu povo, ou abençoar e agraciar o seu povo? Obviamente, abençoar e agraciar o seu povo. E é por isso que ele fala a liderança aqui na pessoa de Moisés. Verso 10, ele dá a ordem. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quanto alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão.
Vejam só, irmãos, perceberam que esses homens não ficam privados da adoração a Deus? Mas perceberam também que eles não adoram no mesmo tempo dos outros? Qual é a ordem que nós temos aqui de forma diferente da primeira ordem que o Senhor fala a Moisés? É a ordem lapso temporal. Aqui, eles vão adorar a Deus quando? No segundo mês. E lá no verso 1, qual é o tempo em que eles adoram ao Senhor? No primeiro mês. Veja, eles não foram privados de adorar. Mas o que é que Deus faz aqui com eles? Por espaço de um mês. O que é que Deus faz com o povo que está aqui contaminado? Deus os purifica. Deus não proíbe que aquele homem contaminado não exerça o seu dever da adoração. Não é seu direito, é o seu dever. No entanto, como todas as coisas devem ser santas ao Senhor, imaculadas com pecado, o que é que Deus faz com esse povo? E assim, eles não adorarão agora. Eu vou purificá-los para que eles adorem depois. Veja como o problema é resolvido. Homens queriam adorar ao Senhor, manifestar culto ao Senhor, mas por causa da impureza, eles estão separados daquela celebração. O que é que Deus faz? Durante um período de um mês, em atendimento àquelas ordens estabelecidas lá em Levítico, que não poderia se tocar em corpo morto, eles são purificados, eles são tratados para que possam fazer uma boa adoração. Veja o sentimento de urgência que alguém pode ter. Pastor, eu quero fazer isso, agora tem que ser logo. Tem que ser logo. Eu quero adorar juntamente com o povo. Qual foi a resposta de Moisés para eles? Moisés disse: olha, vocês não ficarão privados da adoração. No entanto, vocês não adoraram agora. E vocês estão imundos, vocês estão contaminados. Então o Senhor os limpará, o Senhor tratará de vós, para que depois vocês possam aparecer junto à minha tenda da congregação e possam prestar essa mesma adoração que os filhos de Israel, os primeiros, adoraram. Você tem um problema, talvez não semelhante a esse, né? Você às vezes se encontra diante de um dilema: o que eu vou fazer? Eu preciso de urgência para que essa questão seja resolvida. Ora, uma questão para ser resolvida, ela tem que ser bem resolvida. Ela não se resolve de qualquer maneira. E a melhor forma de você resolver bem uma questão para que ela não gere problemas depois, é você fazendo o quê? A coisa certa. Ora, alguém já disse, e certamente é verdadeiro: a pressa é inimiga da perfeição. Se nós pudéssemos trocar esse adágio, poderíamos dizer também assim: olha, a pressa, ela é inimiga da certeza, da boa coisa, da boa decisão. Se você está diante de um problema, então veja, se achegue à sua liderança, consulte-a, e certamente a sua liderança ouvirá a Deus e dirá para você o que você deve fazer. Segundo, ainda que demore mais um pouco, faça a coisa certa, ao invés da coisa trágica, da coisa errada. Então, uma das coisas que mais marcou uma boa parte do povo de Deus na história, com aquele famoso movimento chamado de puritano, foi que aquele povo tomou uma decisão por si, dizendo o seguinte: em tudo que nós iremos fazer, consultaremos ao Senhor.
e ouviremos aquilo que Deus tem para nos ensinar, para que nós sejamos, portanto, abençoados da parte de Deus. Às vezes hoje, com as nossas pressas, nós ousamos dizer ao nosso coração: será que eu preciso, para tudo que eu vá fazer, eu ouça o Senhor? Sim, tudo que você vai fazer, você deve ouvir a Deus. Tudo que você vai fazer, você deve ouvir a Deus. E ora, a forma de se ouvir a Deus, nesse caso aqui em particular, é consultando, portanto, os oficiais da casa do Senhor, para que por meio do Evangelho, os oficiais falem a você acerca do desígnio da palavra de Deus. Eis um segundo motivo, que uma igreja bíblica deve ter oficiais que conheçam a Deus e, portanto, que conheçam a sua palavra. Você já viu que trágico seria um dos filhos de Deus procurar um oficial da igreja e esse oficial chegar já com o seguinte desígnio: eu acho que você deve fazer assim, eu penso que você deve fazer dessa maneira. Você às vezes ouvirá isso e dizer assim: mas veja, o pastor me disse assim, eu acho. Então nem ele tem certeza do que está dizendo. Ele diz assim, eu penso, nem ele tem certeza daquilo que vai afirmar. Ora, um pastor, um oficial da casa de Deus, ele não deve tratar nesse rigor as coisas. Ele tem que dizer para aquela ovelha que o procura a seguinte coisa: ora, o Senhor disse que era para fazer assim, e você deve, portanto, seguir esses passos, seguir esse trajeto, para que você se vá bem. Ora, certamente você ama aquelas coisas que você faz. Se você não amasse, você não fazia. Você quer que todas as coisas na sua casa deem certo. Você quer que todas as coisas com os seus deem certo. O que se deve fazer? Ora, o texto bíblico nos ensina: consulte ao Senhor por meio dos seus oficiais. Você vai ver agora do verso 11 ao verso de número 14, que eles não são proibidos de adorar a Deus, mas que eles recebem mandamento próprio para isso, de como depois da purificação eles devem adorar ao Senhor. Verso 11: no mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo, veja que o problema era imundícia, né? E não estiver em viagem e deixar a celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada. Veja, o que é que significa essa expressão extirpada? Ou seja, se ele não obedecer o mandamento do Senhor, o que é que deve ser feito com aquele que é intransigente? E entenda, aquele que é intransigente é aquele que diz assim: eu vou fazer sem consultar a minha liderança, vou fazer de per si, pensei bem e vou fazer isso. O que é que Deus está dizendo para quem assim o fizer? Que essa alma, que esse homem, que esse sujeito seja extirpado do meu, seja tirado fora. Por que causa nós seríamos tirados fora da igreja, do meio do povo de Deus? Observaram aí que a estrutura frasal diz que esses homens serão extirpados de entre o povo por uma causa somente. Qual foi a causa? Eles contrariaram o mandamento de Deus em não ouvirem ao Senhor. A quem eles ouviram? Não é objeto do texto aqui discutir a quem eles ouviram. Certamente o coração daqueles homens estava com uma decisão: nós ouviremos a qualquer um, menos o Senhor. Talvez eles ouviram o próprio coração. E aqui nós já lemos na igreja, e já passamos por alguns momentos na hora da pregação, em que foi citado para nós aqui o Salmo de número 81, quando os homens deixaram de ouvir a Deus e ouviram a quem? O seu próprio coração. E qual foi a terrível consequência disso? É que eles receberam como prêmio por não ouvirem a Deus um sistema de tristes consequências, terríveis derrotas, ilusões que vieram sobre eles e que rapidamente os abateram. Ora, essa é a terrível consequência quando nós decidimos não ouvir a Deus. Foi isso que permeou o coração de Eva, quando, ouvindo a voz da serpente, trocou a lei do Senhor por aquilo que lhe falava a serpente. Ora,
foi ouvindo a Eva e não a Deus que Adão nos colocou em corrupção, irmãos. A trágica consequência que se abate sobre o povo de Deus é que na maioria das nossas decisões, ainda hoje nós ousamos, não ouviremos a Deus. E aí muitos homens da igreja passam por que passam e ficam se perguntando: onde foi que eu errei? Ora, onde foi que errou? Você deveria ouvir a Deus e não ouviu. Você deveria ouvir os mandamentos de Deus e não os cumpriu. Você deveria saber aquilo que Deus requer de você e você não quis saber, fez pouco caso. E eis aí as consequências. Aí hoje você se pergunta: quando eu podia ter feito isso, não fiz. Podia ter feito, não fez. E hoje goza de consequências. O bom dessa história, irmãos, é que nós podemos acertar hoje aquilo que nós erramos ontem. Se ontem nós não fizemos o que foi correto e erramos e gozamos hoje de consequências terríveis, hoje nós podemos acertar. E a forma como acertar é, portanto, fazendo aquilo que o Senhor determina na sua palavra. Então não tome decisões de per si. Escute, portanto, aquilo que o Senhor lhe ensina por meio da palavra dele. Parte B do verso 13, verso 14 ainda diz: porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Eis o motivo dele ser extirpado, né? Não fez como deveria ser feito, portanto ele foi retirado do meio do povo, e a causa foi que ele não ouviu a Deus e não atentou ao mandamento do Senhor. Verso 14: e quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará, o mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Veja, a bênção transcendental, ou o mandamento transcendental do Senhor, ou seja, não ficou para aquele tempo e não ficou para aquele povo. O texto diz assim: e quando um estrangeiro, quem seria aqui o estrangeiro? Ora, alguém do pacto que mora em terra distante, ou alguém que mora em terra distante que não faz parte da família do pacto, mas que entre o povo, portanto, se achegar ao Senhor, e como o povo quiser celebrar a Páscoa, ele não será proibido de celebrar. No entanto, qual é a regra que cai sobre ele? Assim como o povo celebra, ele também celebrará, porque não haverá entre vós duas leis, mas uma única lei. Isso fala de nós, irmãos. Nós éramos estrangeiros. O mandamento aqui foi para os filhos de Israel, os filhos de Abraão. E por que nós cumprimos hoje? Porque nós nos achegamos a Deus através dos méritos de Cristo. O Senhor nos chamou e agora nos coloca na adoração, assim como aqueles adoravam a Deus. E que mandamento nós tomamos para si? Um mandamento próprio, um mandamento só nosso? De maneira nenhuma. Nós não temos duas leis para celebrar, nós temos uma única lei para ouvir e cumprir. Portanto, o Senhor fala por meio da sua palavra, e assim nós ouvimos e fazemos, porque ousamos obedecer a Deus. Lá em casa eu tenho um comentário pequenininho do livro de Jonas. Uma época, quando eu era pastor lá em Bahia, eu tive uma série de pregações no livro de Jonas. E eu comprei alguns comentários. Um desses comentários era do Stuart Olliott, é um pregador reformado, batista, inglês. E ele ensina naquele livro, ele faz um comentário perfeito daquele livro. E o título do seu comentário é Ouse Obedecer. Ouse Obedecer. Ele também faz um segundo comentário, que é o comentário do livro de Daniel, e também tem essa mesma premissa, ouse obedecer. Então, porque aí ele comenta, né? Porque Jonas no ventre do grande peixe, no inferno, né? No ventre do grande peixe, orou ao Senhor, e a partir daquele momento ousou obedecer a Deus. Portanto, foi agraciado pelo Senhor, e milhares de pessoas naquele instante na cidade de Nínive foram recuperadas e não morreram pelo efeito da punição de Deus. Aí ele trata no final do livro, né, que o povo de Nínive depois desobedeceu ao Senhor, e as consequências da desobediência você pode ver no livro de Naum.
em Nínive o povo em Jonas o povo de Nínive fora salvo da ira e do furor do Senhor. Já no livro de Naum, esse mesmo povo voltou àquelas antigas práticas, e o que é que Deus fez com eles? Os abateu, os destruiu. Já no livro de Daniel, você tem ali a obediência de Daniel, não se curvou à imagem, pelo contrário, se dedicou ao Senhor, não comeu da comida oferecida aos ídolos, e portanto viveu para a glória do Senhor. E depois teve uma das suas consequências, por não se curvar, foi lançado junto à cova dos leões, já velho em idade, sem força alguma ou sem vigor algum físico para combater leões famintos e ferozes, e parecia ser um bando então ali de leões. Eu não sei se o coletivo de leões é matilha, né? Bem, depois eu posso consultar em casa, alguém que esteja me vendo aí pela internet pode me perdoar depois. Foi lançado lá na cova dos leões, e por estarem na cova dos leões, certamente os seus adversários, seus oponentes, seus inimigos disseram assim: agora esse velho agora vai deixar de profetizar entre nós, virou comida de leão. O rei pesaroso no outro dia então vai até a porta, mas ainda com um certo vigor de esperança, pergunta: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura está vivo? Uma voz lá do fundo da cova, da caverna, então brada: assim como vive o Senhor, viva também o rei. Daniel houvera escapado. Mas qual foi o firme fundamento de Daniel? Ele ousou ser obediente a Deus. Agora nós temos no verso 15 ao verso número 23 as consequências de sermos obedientes ao Senhor. Então veja só, a causa são os mandamentos, a consequência aqui é o quê? A nossa firmeza nesses mandamentos, em cumpri-los. Então cumpra os mandamentos do Senhor e goze dessas consequências. Vamos ver as consequências agora, irmãos, de cumprirmos o mandamento de Deus. Verso 15 diante, o texto diz assim: e no dia seguinte, e no dia em que foi levantado o tabernáculo, ou seja, que o povo saiu, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. Observe o verbo que está aqui. Veja, o verbo não, a descrição que nós temos. Assim era de contínuo, assim era permanentemente. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Você pode dizer assim, o autor está sendo repetitivo nessa expressão, né? Segundo a ordem do Senhor, conforme a ordem do Senhor. Então o povo parava, o povo partia, o povo se assentava, o povo caminhava. Veja, ele simplesmente aqui está dando um ênfase. Por que que o povo estava sendo abençoado? E qual é a ênfase dele? Porque o povo fazia segundo o seu coração? Não. Porque o povo fazia como, irmãos? Segundo a ordem do Senhor. E não segundo aquilo que eu quero, e não segundo aquilo que eu penso, e não segundo aquilo que eu desejo, mas segundo a ordem do Senhor. Então, veja, a consequência de sermos obedientes aos mandamentos de Deus é que nós seremos, portanto, abençoados pelo Senhor. Veja, eles estão no deserto, irmãos, não se esqueça disso. Eles estão no deserto, de dia aquilo arde. Um dia desses eu estava assistindo lá em casa, no canal, acho que era National Geographic, e mostrando o deserto do Atacama nos Estados Unidos, uma das partes mais quentes do globo. O cara colocou lá, parou o carro, colocou lá um medidor de temperatura, e no momento que ele estava a meio-dia em ponto,
Então o medidor de temperatura chegou a 60 graus Celsius. Ele diz que tudo aqui em redor está morto. Aqui não há água e aqui não há vida. Aí ele foi contar uma história americana, né? Quando alguns prisioneiros, na época do faroeste americano, ousavam e continuavam em desobedecer às autoridades, eles eram levados para serem postos ali, com a bola de ferro junto aos pés, e a ordem era: peregrinem agora pelo deserto. Se vocês escaparem com vida, vocês estão livres da culpa. Pilhas e pilhas de ossos eram encontrados naquele local, porque quem queria escapar vivo? Ora, de dia era um calor escaldante, meu amigo. À noite, então o frio abatia. Então o homem era queimado à noite, e queimado durante o dia, à noite ele era literalmente congelado. Poucos dias depois, preso com uma bola de ferro, apenas com uma garrafa de água, aquele homem, portanto, padecia, morria. Onde o povo de Israel está? Ele não está num local diferente desse, não. Eles estão no deserto. Ora, o nome do texto que você tem em mãos, você lê em cima números, né? O nome desse texto aqui é Bamidbar, é no deserto. Expressão hebraica, Bamidbar, significa no deserto. Estão no deserto, irmãos. Ora, e por que eles não perecem? Porque de dia eles têm uma coluna de nuvem que faz com que o sol não os mate, não os fustigue. Deus abençoa. Deus abençoa o povo e, portanto, cerca aquele povo com coluna de nuvem. Eis porque à noite você tem algo semelhante a uma coluna de fogo. É porque se à noite faz frio, a coluna de fogo aquece o povo. Isso é sinal de bênção, irmãos. É sinal de que Deus está entre o povo. E, portanto, quando Deus caminha, o povo caminha. Quando Deus para, o povo para. Porque o povo de Deus quer estar onde Deus está. E para estar onde Deus está, o que é que o povo deve fazer? Cumprir os seus mandamentos. Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, ousamos encaminhar pelos mandamentos do Senhor, certamente o que Moisés está nos dizendo aqui é que nós somos abençoados. Verso 21 ao verso 23, então lemos: porém outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou seja, o povo vai conforme Deus vai. O povo anda conforme Deus anda. Certamente alguém pode dizer assim: mas será que nós podemos caminhar conforme Deus anda? Certamente não. Certamente não. Mas caminharemos com os nossos tropeços, com as nossas quedas, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Mesmo assim, o melhor percurso a fazer é seguir ao Senhor. Verso de número 22 e verso 23 diz assim: ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Vejam só, o Senhor parou e permaneceu. O que é que o povo faz? Para e permanece. Vamos permanecer 2 dias, se a nuvem ficar 2 dias. E se a nuvem ficar 1 mês, nós ficamos 1 mês. E se ficar 1 ano, nós ficamos 1 ano. Andam conforme Deus anda, fazem conforme Deus diz. E como é que fazem conforme Deus diz? Verso 23: segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com quem? Com o Senhor. Os nossos símbolos confessionais nos ensinam isso. A segunda parte do Catecismo Maior de Westminster, bem como o breve catecismo, nos ensina aquilo que Deus requer de nós, o nosso dever, irmãos. Não é nosso direito nós não temos nenhum. O nosso dever é aquilo que devemos fazer, sem sermos negligentes. Então, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de quem? Do mediador, Moisés.
Moisés está ali para servir de mediador para o povo diante de Deus. Eu não sei se vocês observaram a estrutura de mediação que temos no texto. Vejam só, irmãos. Moisés representa aqui Deus entre o povo. Mas perceberam que na figura da nuvem nós também temos um mediador, alguém que representa o povo diante de Deus. Estrutura de mediação nós temos aqui de forma clara no texto. Veja só, nós temos um profeta que representa Deus para o povo, e nós temos a nuvem, que é como se fosse um sacerdote que representa o povo diante de Deus. Fica fácil descobrir quem é, portanto, esse sacerdote, né? O livro de Hebreus traduz-nos quem é esse sacerdote. O sacerdote não era um senão Cristo. Cristo é que faz, portanto, essa mediação entre o povo e Deus. E Moisés aqui era uma figura de Cristo, porque faz a mediação entre Deus e o povo. Então aquilo que o povo quer saber da parte de Deus, consulta Moisés. E quando o povo quer ser representado perante o Senhor, então eles estão debaixo da nuvem, então eles vão a Cristo. E é assim que devemos fazer, irmãos. Nós temos um mediador na igreja, e esse é Cristo. Ele fala conosco através da palavra, mas ele faz isso usando um instrumento legal. Então, assim como Deus utilizou Moisés como uma figura de Cristo para o povo, ele utiliza a liderança hoje como figura de Cristo para o povo. E devemos saber, irmãos, que quando buscamos ao Senhor, nós estamos buscando a Cristo, que vai, portanto, fazer essa mediação, nos colocando diante de Deus e, portanto, nos representando. Parte final aqui eu gostaria de dizer para vocês é que então não custa nada para sermos abençoados seguirmos a ordem do Senhor. Então, nessa mensagem nós temos algo aqui bem prático, né? Deus nos dá mandamento, nós ouvimos e cumprimos, e porque ouvimos e cumprimos o mandamento do Senhor, nós somos abençoados. O contrário é verdadeiro. O contrário nos diz que aqueles homens que se levantaram para não ouvir os mandamentos do Senhor e fizeram conforme a sua própria vontade, foram extirpados do meio do povo de Israel. Portanto, possamos, cremos, obedeçamos, sejamos abençoados por Deus. O Senhor nos abençoe, irmãos, e cumpramos aqui os mandamentos do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor com gratidão ao coração, porque certamente o Senhor nos falou. Vamos receber a bênção divina da parte de Deus, e vamos cantar alegremente o cântico de número 6 do nosso inário. Assim estaremos recebendo no coração aquilo que o Senhor tem como desígnio para nós. Santo Deus de Israel, nós te louvamos e te agradecemos, porque assim vem sendo feito, porque assim é, Senhor. Santo Senhor, nós queremos andar segundo os teus preceitos, segundo as tuas palavras, segundo aquilo que o Senhor requer de nós. Santo Senhor, dá-nos cada vez mais o provar do teu Santo Espírito, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos fortificados e estabelecidos ante a tua presença. Ensina-nos, ó Deus, os teus mandamentos. Ensina-nos, ó Deus, conforme a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor requer de nós, para que sejamos levados a uma prática piedosa de vida, a uma vida comum, onde o Senhor há de nos abençoar, a uma vida em que viva para a glória e o louvor do teu reino. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, levando-nos em paz aos nossos destinos, estabelecendo-nos, Senhor, conforme aquilo que o Senhor quer e exige de nós. Assim oramos, ó Deus, com o coração grato e sabedor, que devemos cumprir os teus mandamentos conforme contidos na tua palavra. Oramos no nome do Senhor, para a glória do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.